Muito bem, muito boa noite. Devo começar por saudar a igreja local aqui em Fontainhas e os irmãos, porque, ao contrário de alguns que se calhar aproveitam esta altura do ano para, por assim dizer, meter férias da igreja, fazem exatamente o contrário e não suspendem reuniões, não suspendem a vinda às reuniões, vai por ser a quadra natalícia, porque esta quadra, para nós que damos importância a esta data, apesar de sabermos que está erradamente colocada no 25 de dezembro, mas isso é outra história, nós que honramos esta data e que aproveitamos esta data para falar do nascimento do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele veio fazer a este mundo, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós dizemos isso, mas depois alguns de nós podemos cair no erro dizendo que Cristo é que é importante e não a festa da família, como infelizmente a sociedade transformou. Chega-se ao dia de Natal, hoje tenho a família em casa, não posso ir à reunião. Graças a Deus não é o caso aqui, portanto devo saudar os irmãos por terem tido esta iniciativa e os que aqui estão por não suspenderem, não terem férias, para assim dizer, que o crente nunca deve ter férias, na verdade. Ora bem, sobre esta passagem, é uma passagem muito preciosa para mim, de Filipenses 1, 12 a 18. Provavelmente, se fôssemos a estudar isto, podemos voltar outra vez ao versículo 1 e estar aqui a esmiuçar, tem sempre muito proveito que podemos tirar desta passagem. E eu gosto muito deste versículo 12, e vamos ler então, versículo 12 de Filipenses 1. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo está preso, como vimos, está numa situação, humanamente falando, péssima. O apóstolo Paulo, tanto quanto eu saiba, tanto quanto posso ver das Escrituras, a seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo, provavelmente foi a pessoa que mais sofreu, que teve uma vida mais complicada a todos os aspectos da sua vida. Nós sabemos que o mundo busca, que é natural que busque, e até a busca dos horóscopos, por exemplo, nós temos aqueles 3 itens: saúde, amor e dinheiro. Paulo não tinha nada disto. Paulo, se Deus amasse, se o que Deus quisesse para o ser humano fosse isto, Deus devia odiar o apóstolo Paulo. Saúde, sabemos bem que não a teve, espinho na carne, provavelmente associado à má visão, que ele diz aos Gálatas: com grandes letras vos escrevo. Saúde não tinha. Amor, quando dizemos amor, a questão de nunca teve uma mulher, pelo menos ele diz, não teria o direito de ter uma mulher como Pedro e como os demais apóstolos, nunca não o teve. E mesmo o amor de amizade também não teve. Ele acabou a sua vida sozinho, toda a Ásia me abandonou, só o Lucas está comigo, portanto, nem isso tinha. E dinheiro? Vemos aqui na Epístola aos Filipenses que ele não tinha praticamente nada. Estava até a viver de pequenas ofertas destes filipenses que eram pobres, e quando ele diz que cheio estou, no final da Epístola, cheio estou, não era porque tivesse muito dinheiro, era cheio estou pelo gesto que os querem tirar. Ou seja, Paulo não tinha nada, humanamente falando. Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar quando podia. E é interessante que creio eu que Paulo, enquanto pôde trabalhar, trabalhou. E viveu de ajudas quando estava preso e não tinha outra maneira. Creio eu que não havia ali grandes caprichos, não se esmeravam muito na cozinha da prisão onde Paulo estava, creio eu. Paulo tinha de viver do que tinha, pediu a Timóteo para trazer a capa. Só tinha aquela. E nem diz uma das capas, não, ou seja, Paulo não tinha nada.
materialmente falando, mas uma pessoa que consegue escrever a epístola da alegria nas circunstâncias em que está. É extraordinário. E ele escreve aos Filipenses até para os consolar, para os deixar descansados. E diz: quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Estejam descansados. Eu estou aqui preso, mas não se entristeçam por minha causa. Eu quero que vocês saibam que o que aconteceu é melhor para o Evangelho. Já agora, só um pequeno parênteses. Paulo diz: quero que saibais. Há muita coisa que o apóstolo Paulo quer que nós saibamos. Muitas coisas. Coisas que só a ele é que foram reveladas. O mistério que desde os tempos eternos esteve oculto foi confiado. Infelizmente, há muitos, até crentes, que não querem saber do que Paulo diz. Há pessoas mesmo que dizem literalmente que se houver alguma aparente divergência entre o que dizem Pedro, Tiago e João, ou os Evangelhos, e aquilo que Paulo diz, eu vou para o que os apóstolos do Senhor disseram. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo era... nunca viu o Senhor, não conviveu com o Senhor. E há alguns que o que Paulo tem para dizer, aquilo que Paulo quer que nós saibamos, alguns dizem, não é assim tão importante o que Paulo tem para dizer, mas ele quer que nós saibamos muitas coisas. E isso só isso dava para semanas e semanas de estudo. Quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Há uma pessoa nesta igreja, ao ouvir esta carta, certamente, talvez tenha dito audivelmente, ou talvez não, pelo menos no seu coração, deve ter dito um amém de todo o tamanho. O carcereiro de Filipos. Ele sabe em primeira mão que as coisas que aconteceram ao apóstolo Paulo contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Porque aquilo que aconteceu ao apóstolo Paulo em Atos 16, a sua prisão, ser chicoteado, contribuiu para o maior proveito do Evangelho. E mesmo esta prisão, como nós vamos ver, e já viram certamente, contribuiu para o maior proveito do Evangelho também. Mas atenção, isto não é automático, não é? Olha, aconteceu-me esta coisa má, então há uma coisa a dizer de bem. As forças do universo vão se equilibrar, o bem e o mal, o yin e o yang, isto vai-se todo equilibrar. Nada disso. Depende da atitude que nós temos. Porque o apóstolo Paulo, quando foi preso, em Atos 16, nós lemos que à meia-noite eles cantavam e oravam. E como consequência disso é que houve valido proveito. Porque se o apóstolo Paulo estivesse preso, Paulo e Silas estivessem presos e começassem a reclamar, até a lamuriar-se, então o que é que Deus mandou-nos para aqui, tivemos uma visão para vir para aqui e acontece-nos isto, então Deus não sabe o que anda a fazer. Não, eles cantavam e oravam. E daí é que veio o proveito, o maior proveito. E é interessante, maior proveito para mim? Não. Para maior proveito do Evangelho. Paulo não se livrou das cicatrizes que teve nas costas devido às chicotadas que levou. Mas houve proveito para o Evangelho. E nós temos de perceber isto o melhor possível. E é urgente que nós percebamos isto. Deus tem-nos neste mundo, não é para que nós sejamos felizes do ponto de vista humano. Aquelas coisas que todos buscam, não é? Como nós vimos. Nós estamos aqui para contribuir para o maior proveito do Evangelho. Se isso implicar vivermos na penúria, sem saúde, ou passarmos a nossa vida sozinhos, desde que haja maior proveito do Evangelho, é para isso que nós estamos cá. Há alguns meses falava com um irmão meu, na casa. E estamos a falar sobre questões complicadas de recasamento. Casamento fora da vontade de Deus. Ele dizia, mas Deus não quer que nós sejamos felizes. Perguntava-me ele. Eu disse, não é esse o principal objetivo de Deus para nós. Deus, primeiramente, quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E mesmo os que se salvam,
Primeiro, uma pessoa sabendo que está a fazer algo fora da sua vontade de Deus não vai ser verdadeiramente feliz. Além disso, nós estamos aqui neste mundo para cumprir a obra de Deus, para trazer maior proveito para o Evangelho. Não é para sermos bem-sucedidos na vida, para termos uma família grande e feliz, para termos muito dinheiro, para sermos pessoas com saúde. Claro, essas coisas são importantes. Se as pudermos ter, não fujamos delas. Mas agora, não vamos fazer isso no nosso alvo. Então o apóstolo Paulo diz que as coisas contribuem para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Paulo estava preso, não é? E todos nós, de certa maneira, estamos presos a familiares, estamos presos em situações difíceis. Todos nós temos alguma prisão. Pode ser boa. Por exemplo, um familiar nosso, um amigo nosso, alguém com quem falamos com frequência, é uma prisão. Paulo estava preso a um soldado romano. E esta sua prisão proporcionava-lhe oportunidades de falar. Mas nós, no nosso dia-a-dia, temos pessoas presas a nós, a quem nós devemos falar claramente do Evangelho. Devemos buscar essas oportunidades. Mas mesmo aquelas situações difíceis, como uma doença ou uma situação adversa, que pode parecer uma prisão, devemos usá-la, devemos ver como é que podemos usá-la para não aproveitar o Evangelho. Eu vou dar-vos alguns exemplos muito simples. Este aqui é um deles. Paulo estava preso e podia alguém pensar: como é que eu agora vou fazer alguma coisa para Deus? Isto foi muito giro enquanto durou, enquanto eu andei por aí a percorrer as terras todas, mas agora acabou-se. O Evangelho, poderiam pensar assim. Mas não. Continua para maior proveito do Evangelho por causa da sua postura. Vou dar-vos um exemplo de a esposa do irmão Charles Spurgeon. Não sei se conhecem a história dela. Ficou de cama, ficou acamada, impossibilitada de se movimentar, como no tempo. Podemos pensar: agora como é que vamos fazer? Esta mulher que, se estivesse válida, podia ajudar o seu marido no seu ministério. Ele foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. Sabe o que aconteceu? Aquela prisão dela, uma prisão aparentemente má, e para ela má, claro, se calhar se lhe perguntassem antes, prefere estar doente ou com saúde? Provavelmente ela diria com saúde. Mas o que é que aconteceu? Ela na cama fez com que os sermões do seu marido fossem impressos. Porque até àquela altura, do século XVIII, XVIII, XIX, não havia o hábito de se imprimir, de se publicar os sermões. Um pregador pregava um sermão e as pessoas que o ouvissem ouviam, quem não ouvisse tivesse ouvido. Mas ela, como estava acamada, pôde passá-los, escrevê-los e publicá-los. E foram até publicados em jornais, na época, jornais não cristãos, jornais seculares, porque os sermões dele eram tão bons e tão apreciados que as pessoas compravam um jornal, gostavam de ler os sermões dele, tal como hoje leem artigos de opinião. Esta situação aparentemente má contribuiu para maior proveito do Evangelho. Porque os seus sermões chegam até os dias de hoje e são muito apreciados pelos crentes. E diz-se que depois tomou proporções tais que ele ganhou milhões, mesmo milhões de libras. Podiam pensar: olha, sim, isto afinal houve maior proveito para ele. Não. Houve maior proveito para o Evangelho porque o dinheiro, claro que ele deixou algum para a sua família, mas muito pouco. Todo o dinheiro que ganhou, investiu em quê? Maior proveito do Evangelho. Fundar novos ministérios para que a palavra de Deus chegasse mais
mais longe. E se calhar até chegou aqui a Portugal, se calhar também através de ministérios que ele terá dinamizado. Outra situação. Fanny Crosby, talvez não conheçam pelo nome, o Jonas certamente conhece, uma rapariga que ficou cega com semanas ou meses de idade. Uma prisão, não é? Uma prisão, uma pessoa está cega. O que é que eu vou fazer agora? Em vez de se revoltar contra Deus, lá está. A questão é sempre a atitude que nós temos perante o mal que nos acontece, porque o mal pode acontecer-nos a nós, tal como acontece com o outro. Ninguém nos engane a fazer-nos crer que o Senhor vai cuidar, o Senhor não vai deixar que nenhum mal te aconteça. Pode acontecer. Paulo foi preso. A mulher do irmão Spurgeon ficou doente, em cama. Fanny Crosby ficou cega. Ela compôs, estou a dizer de cor, centenas de cânticos. Um deles é o nosso hino 607, A Deus seja a glória por seu grande amor. Foi ela que o compôs. Compôs inúmeros cânticos, muitos dos quais são cantados agora. Se calhar, se ela não fosse cega, não teria feito o que fez. Mas não deixou que a adversidade a deitar-se abaixo e desmoralizasse com isto. Tal como o apóstolo Paulo, preso, o que é que Paulo fazia? Agora voltando ao exemplo do apóstolo Paulo. Paulo estava ali preso e é quase como se Deus lhe dissesse: Paulo, tu estás a ficar velho, já não consegues movimentar-te como antigamente. Se calhar, por causa da mensagem que tu pregas, há alguns que não estão dispostos a financiar as tuas viagens. Portanto, tu agora eu vou-te levar para um lugar onde vais ficar lá, não precisas de andar a viajar, estás mais descansado, e eu vou levar lá para a prisão as pessoas para ouvir o Evangelho. Em vez de tu andares de terra em terra, as pessoas vêm ouvir o Evangelho onde tu estás. Então, Paulo estava preso, tinham um soldado preso a ele, alguns deles ter-se-ão convertido, guarda pretoriana, não é? Os da casa de César os saúdam, não é? No penúltimo versículo. Aquilo era uma prisão central. Pessoas de todo o Império Romano vinham lá para serem ouvidos por César. Alguns deles, se calhar, acabavam por morrer lá, como o apóstolo Paulo terá morrido, mas outros eram libertados e voltavam para as suas terras. E o que é que levavam? Muitos deles levavam o Evangelho. Mas atenção, aqui é muito importante que nós percebamos o seguinte: de que é que acham que o apóstolo Paulo falava na prisão? Será que perguntava aos soldados romanos: conta-me das fofoquices da vida social de Roma? Conta-me das lutas dos gladiadores? Conta-me das campanhas militares? Se calhar, se nós formos a pensar um bocadinho, de que é que nós falamos com as pessoas às quais nós estamos presas, de certa maneira? Se calhar falamos de futebol, falamos das fofoquices que há por aí, falamos da política internacional. Paulo não estava. Se calhar a conversa começaria por outro assunto qualquer, mas ele conseguia sempre puxar para as coisas espirituais. Nós vemos, por exemplo, Paulo usar uma figura desportiva das pessoas que correm no estádio e puxar para as questões espirituais. Pegava em luta, combate espiritual. Conseguia sempre. E há pessoas que têm essa. Há crentes que têm essa capacidade de pegar em qualquer situação e puxar para as coisas espirituais. O nosso irmão Amadeu, de São Pai do Leite, é um dos casos mais paradigmáticos em que, por exemplo, ele vai dar sangue e aproveita sempre para dizer: sabe qual foi o maior doador de sangue? Foi o Senhor Jesus Cristo. Aproveitar as oportunidades. O apóstolo Paulo fazia isso. Qualquer coisa que lhe aparecesse, pinga. Evangelho. Nós, se calhar, até pode surgir uma oportunidade, mas se eu falar disto, eles o que é que vão pensar de mim? Eles vão ser envergonhados do Evangelho de Cristo. E foi por isso que houve maior proveito do Evangelho. Se ele tivesse ficado revoltado contra Deus, se ele tivesse ficado revoltado até contra quem ele tinha prendido, contra os judeus que por inveja e por maus motivos
o quiseram prender e matar? Não. Ele amava os seus concidadãos e amava as pessoas que estavam ali com ele, por isso falava do Evangelho. É extraordinário. Se nós tivermos a atitude correta para uma situação difícil, pode haver maior proveito do Evangelho. Só mais um exemplo. Na minha família, tenho a mãe da minha cunhada era da Igreja Batista e reuniu-se sempre na Igreja Batista e ela era da Marinha Grande, mas veio para aqui, para esta região, para ajudar a cuidar da neta que entretanto nasceu. E estava sozinha, já era viúva e estava sozinha em casa, então veio para ali dar algum apoio à família. A família do meu irmão, da minha cunhada. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, o meu irmão e a minha cunhada tinham se tornado frios nas questões espirituais. Tinham deixado de ir à igreja. E a mãe da minha cunhada ia sempre à Igreja Batista em Aveiro. Sempre, certinho. A dada altura, cancro. É complicado, não é? Continuou a ir enquanto pôde. A dada altura já não podia ir. E à filha. E por arrasto, a família. Hoje, pela graça de Deus, o meu irmão, infelizmente, nem tanto, mas a minha cunhada e a minha sobrinha são assíduas e envolvidas na Igreja Batista em Aveiro. Contribuiu para esta irmã, portanto, faleceu, mas olhando para trás podemos pensar, o que lhe aconteceu não foi bom para ela. O cancro matou-a, mas contribuiu para o maior proveito do Evangelho. A sua doença teve, devido à postura correta e de aceitar, mesmo com dificuldade, aquilo que lhe aconteceu, teve como fruto espiritual, o bem-estar espiritual da sua família. Maior proveito do Evangelho. Ninguém vos engana a dizer que, aqui ninguém engana ninguém a dizer que vais ser abençoado com riquezas materiais, com riqueza. Não. Podes morrer. Mas vai haver maior proveito do Evangelho. E um dos proveitos que houve foi então, Paulo pôde pregar o Evangelho de uma forma mais descansada. Se calhar não tão confortável. Provavelmente, quando Deus disse a Ananias, este é um vaso escolhido para levar o Evangelho, como era, o meu nome, diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Se Paulo soube disto na altura, talvez ele pudesse ter pensado na sua ingenuidade de recém-convertido, pensar, esta mensagem tão extraordinária vai ser de tal forma conhecida e notória que até os reis vão querer ouvi-la. Se calhar um dia vou receber um convite para ir pregar o Evangelho ao rei. Não foi exatamente assim que aconteceu, mas ele foi anunciar o Evangelho perante reis, perante o rei Agripa, o governador Félix, Festo, até o próprio Nero provavelmente pregou o Evangelho. As coisas nem sempre acontecem como nós gostaríamos que acontecesse, não é? Mas aconteceu e de facto ele foi pregar o Evangelho perante os reis. Mas Paulo então foi uma das vantagens, o maior proveito foi pôde pregar o Evangelho ali, mas além disso, muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Ou seja, havia pessoas que estavam na retaguarda, se calhar não trabalhavam tão afincadamente, pensavam, Paulo está a pregar, ele dá conta do recado, ele prega e nós podemos estar aqui mais descansados, oramos e contribuímos conforme nós podemos. Mas não, alguns ouviram o quê? Paulo está preso. Depois pensaram, eu não me vou meter naquilo. Pregar o Evangelho dá prisão ou morte. Não. Mais exatamente sem temor. Um pouco como aqueles missionários americanos que foram, já tem para aí 60 ou 70 anos, não sei certo quantos anos, foram evangelizar uns índios no Equador, os índios Alca, e morreram todos.
nem tiveram a oportunidade de estabelecer grande contacto direto com eles. Foram todos assassinados. O que aconteceu? Os que os conheciam devem ter pensado: não vou meter lá aquela gente. Não. Muitos voluntariaram para ir pregar o Evangelho, e alguns dos que mataram aqueles missionários que foram inicialmente converteram-se. Houve proveito para aqueles que morreram? Fisicamente não, mas houve maior proveito do Evangelho. Um deles, o de Genilito, dizia que não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. Essa não é? Mostrava o espírito daqueles homens. Não se importavam de perder a vida, desde que houvesse proveito para o Evangelho. Então, estes que pregavam o Evangelho mais confiadamente, sem temor, eram daqueles que ouviram falar da prisão de Paulo e pensaram: Paulo não pode pregar? Não sabiam eles que Paulo continuava a pregar e como nunca. Não é? Então, vamos pregar. Pessoas que, se calhar, de outra forma, se aquilo não tivesse acontecido, continuariam ali com uma atividade mais baixa, não tão dinâmica, mais confiadamente, sem temor. E nós devemos pensar, cada um de nós deve pensar: será que nós precisamos que alguns dos mais ativos na Igreja faltem para nós nos chegarmos à frente? Ou estaremos nós prontos? Eu dizia, às vezes, quando tenho a oportunidade de dizer na Quinta de Conde, imaginem que falta aqui o irmão José, o irmão Fernando e o irmão Carlos. Vocês são capazes de manter o rumo seguido até agora? Não devemos estar à espera que estes crentes nos faltem. E os jovens não devem estar à espera que eles ainda vão estar cá há muito tempo. Podem não estar. E houve maior proveito para o Evangelho, porque ele continuava a pregar, mais do que nunca. Havia alguns bem intencionados que pensavam: Paulo, nós amamos-te, nós vamos pregar por ti. E amamos porque amamos o Senhor e amamos os perdidos. Mas havia uns que não era por essa razão. Era por maldade. Eles pensariam, isto no versículo 15, inveja e porfia, contenção, não puramente, no versículo 17. Eles pensariam que estavam a acrescentar aflição às minhas prisões. E penso que este acrescentar aflição às prisões, posso ver 3 maneiras de acrescentar a aflição às prisões. Paulo ficar triste por não poder pregar o Evangelho e pensar que havia outros a pregar o Evangelho. Pensavam julgando, mas este julgar é errado. Isso de facto não acontecia. Pensavam eles: Paulo está preso, não prega, nós estamos a pregar e ele vai ficar triste por causa disso. Não. Estas pessoas não conheciam Paulo. Paulo, além de estar a continuar a pregar, ficava contente. O Evangelho está a ser pregado e é isso que interessa. Não está a ser feito da maneira que devia ser, mas está a ser pregado. Há maior proveito do Evangelho, eu me regozijo e me regozijarei ele. Outra forma seria: nós vamos pregar o Evangelho e, como quem está preso a ele, eles vão sobre ele, vão castigá-lo mais a ele. Porque o Evangelho continua a ser pregado e, portanto, irão castigá-lo ainda mais. Seria outra forma de acrescentar aflição às minhas prisões. Mas Paulo diz: mas que é? Este importa não está no original, mas que importa? E depois? Contanto que Cristo seja anunciado, com toda a maneira com infringimento, ou em verdade nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Outra maneira pela qual eles poderiam pensar que estavam a acrescentar aflição às prisões era: Paulo, tu pensas que és maior, tu tens aí todas as igrejas na mão, mas nós vamos começar a pregar o Evangelho e quando tu saís da prisão, se vieres a sair, ninguém vai querer saber de ti. Nós já granjeámos a atenção de todas as igrejas e tu vais ser um
um Zé Ninguém, por assim dizer. Mas Paulo não era minimamente isso que o preocupava. Paulo alegrava-se com o facto de o Evangelho estar a ser pregado. Não da maneira que devia ser, não com as melhores das razões, mas estava a ver proveito para o Evangelho, ele alegrava-se. E aqui aprendemos outra lição com Paulo, que é a tolerância para com quem não faz as coisas da maneira que nós achamos que deve ser feito. Nós somos muito... se calhar devo falar primeiro para mim, somos muito críticos de quem não faz tudo exatamente como nós não fazemos. Há aqueles fazem aquilo daquela maneira, aqueles fazem daquela, de outra, não serve, não estão a servir a Deus. Não. Estão a pregar o Evangelho da graça de Deus, as almas estão a salvar-se, os pequenos estão a ser edificados, graças a Deus. Não nos faz mal nenhum dar graças a Deus por outros ministérios estarem a correr bem. Apesar de não fazer as coisas como nós gostaríamos que fossem feitas. Ouvimos falar de uma igreja batista em que está a florescer e está a haver maior proveito do Evangelho, apesar de algumas das coisas nós não concordamos com elas. Porque vamos criticar, vamos desejar mal, ou vamos fazer como Paulo? O Evangelho está a ser pregado. Então vou alegrar-me. Agora, não vou alegrar se houver aqui alguém, infelizmente nós temos alguns aqui bem perto, que estão a pregar um Evangelho errado. Um Evangelho que não salva. Que estão a enganar as pessoas. Aí não se metam com Paulo. Esta atitude de Paulo, em que deixem-nos continuar a pregar. Se eles não são contra nós, são por nós. Esta atitude dele é diferente da que ele tem em Gálatas 1, em que ele diz: se alguém vos for pregar outro Evangelho além dos que vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. Aí não se metam com ele. Aí se alguém prega outro Evangelho, se alguém diz que para ser salvo precisa de querer e fazer mais qualquer coisa, seja o qual for, nem que seja, como dizia um evangelista escocês, James McAndrew, quando ele dizia, no final dos seus sermões, dizia: se eu para ser salvo precisasse de querer e fazer isto assim ao dedo, a salvação deixava de ser pela graça. E não só isso, eu nunca teria a certeza da salvação, porque nunca teria a certeza de que tinha feito bem as coisas. Isto resume muito bem o que se passa nas religiões. Mesmo algumas ditos evangélicos. Mesmo alguns que se dizem evangélicos fazem crer às pessoas de que precisam de algo mais do que aquilo que Cristo já fez. Isso é gravíssimo. Com esses, se eu ouço falar de uma igreja que está com muita gente, mas quando o evangelho que anunciam é Cristo mais obras, eu não posso alegrar. Aí tem de ser como Paulo, seja maldito. Se alguém quer acrescentar alguma coisa ao Evangelho, não nos podemos alegrar e dizer que importa. Contanto que Cristo seja anunciado. Agora, cuidado com o que Cristo é que estamos a anunciar. Se anunciamos um Cristo que não é totalmente suficiente porque ainda falta fazer qualquer coisa, não me posso alegrar. E vou terminar, para deixar algum tempo para, se quiser fazer algum comentário, sobre esta questão de sermos tolerantes para com os outros. Há duas histórias, rapidamente. Há aquela história de duas pessoas que se encontram e que começam a perceber que tanto uma como a outra são crentes no Senhor Jesus Cristo e começam a perguntar, então, sobre este aspecto, concorda ou não concorda? Quando é que a igreja começou? Sim, concordo. E concordam em praticamente tudo. Depois chega uma situação em que não concordam, já não quer nada com ele. E nós corremos esse risco. Somos tão pouquinhos já. Os crentes no Senhor Jesus Cristo, os crentes que defendem esta verdade do mistério confiado ao apóstolo Paulo, são ainda menos. E se ainda assim andamos digladiários uns com os outros, pior. Isto é um exemplo mau, não é? Pessoas que parece que temos de estar ali tudo direitinho,
concordar a 100% para ser dos nossos. Um outro irmão nosso, o irmão Ironside, um irmão inglês do século XIX, creio eu, conta-se a história de que ele um dia estava a passear num jardim de Londres, onde há o hábito das pessoas irem para vários sítios, cada uma delas para cada sítio, pregar o que quiserem. Não sei se o Jonas já lá esteve e conhece isso. Qual é o parque? Não. Mas é um parque típico de Londres, onde isso é costume. Então, um dia, o irmão Ironside estava a passear lá com outro crente e deparam-se com uma mulher a pregar. E o outro que vinha acompanhar o irmão Ironside diz: já viu, uma mulher a pregar, que vergonha! A criticar, não é? Sim, é uma vergonha não estar ali um homem. O que é que podemos aprender com isto? Não estava a ser feito como devia ser. Mas é melhor estar a ser feito aquilo ou nada. É uma vergonha não estar ali um homem. Se é preciso estar ali uma mulher, se estivesse ali um homem, se houvesse homens para fazer aquilo, provavelmente aquela mulher não precisava de ali estar. Devemos ser tolerantes. Mas atenção, não é tolerantes com o erro. Tolerantes na forma. Se há pessoas que estão a fazer o trabalho não exatamente como nós gostaríamos que fosse feito, se calhar o problema até pode ser nosso. Mas se o Evangelho da Graça de Deus está a ser pregado, se há almas a serem salvas, e se há crentes a serem edificados, mesmo que não seja como nós gostaríamos que fosse, nisto nos devemos regozijar e regozijar em Deus. E era isto que queria partilhar com os irmãos. Se houver algum comentário que queiram fazer, estejam à vontade. Sei que me estiquei um bocado na hora, mas... Obrigado. Eu estava um comentário sobre aquele versículo e o comentador, a tese dele, quando Paulo refere-se àqueles que pregaram eles sabiam as pessoas que estariam a pregar, a falar de Jesus, o Messias, aquele que veio ao mundo, que era filho de Deus, o Deus ressuscitou, e o principal mensageiro desta mensagem é Paulo. E então, aquela ideia, eles passavam a mensagem, mas atiravam as culpas para esta mensagem, mas não passavam de tudo isto é Paulo. E as pessoas não. Faziam isto de acordo com este académico, eu naquela altura, o ministério de Paulo tinha tanta preponderância. Sim. Que havia pessoas que, por inveja, não gostavam que ele tivesse esta providência e sabiam que ele estava na prisão por esta razão, por a razão de ser um Deus diferente dos deuses gregos, dos deuses romanos, ou do imperador, na altura que estava já a ter um estatuto de Deus. Deus começou a colocar com Nero, mas já nessa altura começou a ter um bocado de estatuto sobre Nero, e eles anunciavam esse evangelho e depois diziam: e o culpado de tudo isto é Paulo que está na prisão. Alguns até nem saíam crentes. Foi, não, mas ele faz parte do que sim, eram crentes, mas que tinham tanta inveja da primazia que Paulo tinha no mundo do cristianismo, daquele império, que faziam tudo para que ele... Aqui é um bocado como aquela expressão que se diz: má publicidade é melhor do que nenhuma publicidade. Ou seja, o que essas pessoas inadvertidamente estavam a fazer era a promover o Evangelho. Inadvertidamente, sim. É interessante como podemos ver até aí numa situação aparentemente má e que ainda estava a ser piorada. Então, graças a Deus, ótimo, é extraordinário. Mas tudo isto depende da nossa postura. Se nós nos revoltarmos, vai ser pior. Se nós aceitarmos e conseguirmos ver como é que eu consigo transformar este limão em limonada, será maior proveito. Atenção, não para nós. É verdade que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas as situações da vida podem levar-nos até à morte. Mas o nosso alvo deve ser: como é que eu posso... como é que aquilo que eu faço pode contribuir para o maior proveito do Evangelho? Eu sou apenas, temos que perceber que somos peões. Somos peças descartáveis.
na obra, descartáveis, não me interpretem mal, como é que eu posso ser usado, é mesmo consumido, para levar a obra de Deus mais longe? Não devemos pensar o que é que a Igreja ou o cristianismo me pode dar, mas o que é que eu posso dar pelo cristianismo. Não perguntes o que é que a Igreja pode fazer por ti, perguntantes o que é que podes fazer pela Igreja. Não perguntes o que é que o Evangelho pode fazer por ti, perguntantes o que é que eu posso fazer pelo Evangelho. Deve ser esta a nossa postura sempre. Ficamos por aqui.